Existem dois caminhos, o caminho curto e fácil e o caminho que me faz lembrar os filhos de Israel sendo guiados por Deus naquele caminho difícil, naquele caminho duro e longo até a terra prometida. Mas por quê? Sendo que tinha um caminho mais curto. Era bem mais fácil Deus guiá-los pelo caminho mais fácil. Vamos encontrar a resposta no versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. O caminho de Deus não é curto. O caminho de Deus não é fácil, é longo e é difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É o melhor. Eu não te convenci? Vamos lá. É exatamente neste caminho que Deus, vai adiante de ti, de dia e de noite, numa nuvem, numa coluna de nuvem de dia para te guiar pelo caminho e numa coluna de fogo durante a noite. É neste caminho que você vai conseguir profundidade com Deus, profundidade, intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque é neste caminho que você vai aprender a ser totalmente dependente dEle, Deus. Ainda que houvesse um caminho curto, Deus guiou o povo pela rota mais longa, porque Deus sabia que eles não estavam preparados para enfrentar as batalhas que eles iriam enfrentar na Terra Prometida. Deus se importava com o fato de que eles, ao verem o inimigo, eles iriam retroceder, eles iriam voltar para o Egito. Então entenda o propósito de Deus, tudo tem um propósito. Deus os conduziu pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo, foi para ensinar-lhes quem Ele, Deus, era. E também para ensinar-lhes que eles não poderiam depender deles mesmos. Deus conduziu os filhos de Israel pelo caminho mais duro e difícil, porque eles ainda eram covardes. E Deus precisava fazer um trabalho neles para prepará-los para as batalhas que eles iriam enfrentar na Terra Prometida. As pessoas pensam que entrar na Terra Prometida é sinônimo de não mais lutas. Não é bem assim. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram para possuir a Terra da Promessa, verá que eles lutaram uma luta após a outra. Mas eles venceram todas as batalhas na força de Deus e sob a direção dele. Quando as coisas ficarem difíceis, não veja isso como um fim, não veja isso como um cenário para sua morte, não. É o cenário perfeito para você gastar mais tempo com Ele, para você descer na presença dEle, para você buscar a face dEle nas madrugadas. É uma oportunidade perfeita para você viver na dependência dEle. É a oportunidade para você mergulhar, se aprofundar, ser íntimo dEle. Neste caminho você vai viver coisas, experiências que pessoas que buscam só facilidades, o caminho mais curto e facilidades, nunca viveram. Eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu já recebi uma oportunidade para gravar. A gravadora me chamou, né? Era só eu falar sim. No dia seguinte ou na mesma semana eu já iria para lá e tudo ia acontecer. Mas no momento, na hora ali, quando me chamaram para gravar, eu senti no meu coração, não é momento. Esse não é o momento. Deus vai trabalhar muito ainda na minha vida. E eu falei isso sem medo de errar comigo mesma. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, na hora. Esse não é o momento. Então vai vir muitas coisas para te confundir.
É importante que o meu e os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz dele. Nós precisamos calar o barulho, a bagunça da nossa mente, para ouvir a voz do Espírito Santo. E ali Deus falou comigo: não, filha, não é esse o momento. E eu mesma já sabia que aquele não era o momento, porque eu ainda estava no processo. Deus ainda estava me preparando. E eu aceitei esse processo. Eu poderia muito bem aceitar logo, bora, como é que começa, como é que faz, mas não. Eu prefiro ir pelo caminho longo e difícil com Ele do que me perder com facilidades, em meio a tantas facilidades. E pode ter certeza que no meio desse caminho vai aparecer pessoas para te desmotivar. Pessoas que conseguem as coisas assim. E você até questiona a Deus: poxa, eu tô aqui buscando, eu tô descendo. E ainda tô aqui no processo e o fulano da noite pro dia conseguiu. Eu tenho uma coisa para te dizer. Todas as experiências que você está passando aí neste caminho longo e difícil vai te dar uma estrutura tão grande. Quando você chegar na Terra Prometida, você vai saber lidar. Vão ter batalhas que você vai conseguir enfrentar. Primeiramente porque Deus vai estar contigo, e segundo porque Deus te moldou, Deus te preparou para essas batalhas. Essas pessoas que conseguem assim fácil demais, que são autossuficientes e que não dependem de Deus, elas podem até chegar, mas elas não vão ter estrutura, não vão ter psicológico, não vão ter maturidade para enfrentar as batalhas. Não desista, não desanime, não retroceda. Não olhe para a direita, para a esquerda, olhe para o alvo que é Cristo. Olhe para Ele, Ele que está te guiando. Ele está te guardando. A coluna de nuvem de fogo representa a presença dele, o cuidado, o amor que ele tem contigo. Você não está sozinho nessa batalha. Continue, persevere. Continue plantando, continue semeando, continue vivendo na dependência dele. Eu nunca vou me esquecer das tardes que eu passava orando na minha adolescência. Eu pedia para Deus: Pai, eu quero ser batizada com Teu Espírito Santo. Pai, eu quero ser usada assim, assim, assim. E eu buscava muito. Eu orava toda madrugada e Deus falava, eu ouvia a voz de Deus. Eu sempre fui muito apaixonada, eu sempre fui envolvida na obra missionária. E eu me lembro das vezes que, orando de madrugada, eu ouvia bem longe uma multidão de pessoas clamando por socorro. E ali eu entendia, porque Deus falava comigo, que eram vidas clamando por socorro. Vidas caminhando a passos largos em direção ao inferno. E Deus falava ao meu coração. De repente alguém pode olhar para mim e falar: nossa, essa menina canta desde os 12 anos, acho que eu tinha 12, não sei, ali na minha adolescência. A menina repreendia demônios na escola, na 7ª série, a menina evangelizava na escola. A diretora chamou os meus pais para perguntar se eu tinha algum problema, porque eu evangelizava na escola. Isso, a menina já tem tanto tempo e até hoje não é uma cantora, sei lá, o que passa, né, na cabeça. Não é uma cantora renomada, não é uma pregadora, não é uma... Sabe? Isso pode acontecer. E eu sei que acontece. Mas facilidades, caminho curto não me interessa. Não me interessa. Enquanto Deus permitir que eu esteja neste caminho longo, e sim, muito longo e difícil, eu vou estar. Porque eu sei que Ele vai estar cuidando de tudo. Eu sei que Ele vai estar e está me preparando, está me moldando para chegar lá, irmão. Não é de qualquer jeito, não. Tem que ter uma trajetória, tem que ter raiz, tem que ter profundidade, tem que ter intimidade, tem que ter preço, tem que pagar o preço, tem que descer, escrever a história, a sua história com lágrimas, lágrimas de oração, lágrimas que falam,
Muitas foram as vezes em que eu não tinha palavras para falar com Deus. Eu só chorava. E até hoje. Tem vezes que a gente até engole o choro, tenta, na verdade, porque não dá. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, ele colhe todas as nossas lágrimas. Não desanime, não se desmotive, não se abata por estar neste processo, neste caminho longo e difícil. Passe por ele glorificando a Deus, sinta-se privilegiado. Deus está te proporcionando experiências únicas, testemunhos lindíssimos para você contar. Então, em tudo dê graça, na prova dê graça, na luta dê graça, porque ali Deus está te moldando, Deus está te preparando. Quando você estiver lá na frente, quando vier uma luta que você já passou, você vai olhar para trás e falar: sei a fichinha, Deus já trabalhou, Deus já me moldou, Deus já me deu estrutura para enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar. Mas nunca deixe de depender dele. Nunca tente andar com as suas próprias pernas. Nunca tente se promover para agilizar o processo, para facilitar o processo. Não. Viva na dependência dele. Quando Deus permitir que aconteça algo, vai acontecer. Então só isso que eu tenho para dizer. Aguenta firme. Aguenta firme. Não procure facilidades. Não procure o caminho curto. Continue neste caminho aí que Deus te colocou. Porque se Ele te colocou, é porque Ele quer trabalhar na tua vida. Essa palavra que eu deixo para vocês, com certeza eu esqueci de alguma coisa, porque eu sempre esqueço. Mas é isso que eu queria falar. Não foi fácil. Não tem sido fácil. Eu dei uma sumida aqui do YouTube porque realmente, irmãos, é uma batalha travada. Não é simples gravar vídeo e postar. Existe uma guerra espiritual muito grande por trás disso. Foi difícil antes de gravar esse vídeo, eu passei mal. Gravando, inclusive eu tô gravando pela segunda vez porque o áudio saiu atrasado e, enfim, pode perceber que meu olho tá fundo. Já são 5 horas da madrugada. Mas é isso aí. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Este é o propósito, é a intenção, é a minha intenção. Que a palavra do Senhor alcance a tua alma, o teu coração. Compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento difícil e que está pensando em desistir. Mande para um familiar seu, para um amigo, compartilhe no seu story, tá bom? Quando compartilhar, me marca, vou deixar aqui meu Instagram, aqui na descrição e aqui na tela, para você me seguir, tá bom? E eu vou seguir você também. Se você quiser deixar um pedido de oração aqui nos comentários ou me chamar na DM, pode me chamar, tá bom? Vai ser um prazer colocar o seu nome no meu caderninho de oração, caderninho de missões, bem antigo esse caderninho. Tenho ele desde a minha adolescência. Então é isso. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever se você não for inscrito e me seguir nas minhas redes sociais.